Pessoal, tudo bem? Bom, espero que esteja bem. Tô aqui para contar para vocês o segredo que ninguém vai te contar. São dicas simples que vai mudar totalmente a forma de você trabalhar com a sua confecção, com a sua fábrica de meias em casa. E realmente a forma que eu tenho aqui é a forma que eu consegui de ganhar dinheiro nesse segmento. Porque muita gente às vezes compra essa máquina, passa 1, 2 meses, desiste de ter a máquina, fala que não deu certo, que não conseguiu alcançar o mercado, coloca a máquina para vender. E talvez com as dicas de hoje você possa evitar muita complicação e você realmente vai lucrar fazendo isso aí, confeccionando fraldas e vendendo fraldas aí na sua região, beleza? Então vamos lá. Um dos segredos está no seguinte: quanto que você paga por fralda e quanto que você vende, tá? A margem de lucro aí, se você vai vender para um cliente final, ela pode passar os 100%, porque você vai ter valores diferentes para tamanho PMG. Só que a grande sacada aqui, o que eu quero realmente passar para vocês, é como que você vai fazer para ter um lucro menor, não 100%, 50%, mas colocar o seu produto que você vai fabricar na sua casa para revender nos comércios da sua região. Então, nas revendas da sua região, nas lojinhas, né? Vamos começar com empresas pequenas, com lojinhas de bairro, com lojinhas menores, com mini mercados. Essas empresas vão te trazer um lucro maravilhoso, porque você vai começar a vender na quantidade e aí você vai ganhar muito mais dinheiro. Então vamos começar para as dicas da máquina aqui. Obviamente que agora nós não estamos em produção, senão eu estaria de máscara, né? Tudo certinho. Mas vou passar aqui o meu álcool em gel, porque eu vou encostar a mão ali. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns segredos para você trabalhar com a máquina de fraldas. Nesse caso o meu aqui é a Compacta Print modelo Max, é o modelo eletrônico. Então eu vou descobrir ela aqui rapidamente, tá? Essa é uma proteção que a gente deixa aqui enquanto não está usando, beleza? E agora eu vou te passar aqui os segredos então básicos. Primeiro, vou pegar aqui uma manta, umas 3 mantas aqui, tá? Vou te mostrar onde é que eu deixo essa manta normalmente. Ela fica aqui, claro, uma quantidade maior. Então eu deixo sempre uma quantidade aqui e vou alimentando a máquina aqui enquanto eu piso no acelerador ao mesmo tempo, tá? Pode filmar aqui embaixo, ó. Esse é o acelerador dela aqui, ó. Tá? E aí eu vou colocando aqui essa manta aqui, ela vai passando ali, vai se transformando em fralda. Alguém tem que ficar puxando ali atrás? Não precisa disso, tá? Pode ficar muito tranquilo que essa parte a gente não vai utilizar se você tiver com a sua máquina muito bem regulada. Então, primeira dica é o seguinte: elástico. Vamos começar lá do começo da produção. O elástico vem, ele pega aqui no polietileno e ele passa lá e vira a fralda. Quando não tiver em uso, sempre lembra, tá, gente, de deixar isso aqui, ó, levantado, porque o calor lá vai derreter o polietileno. Então você tem que deixar sempre esse, tá vendo um vão aqui, ó? Ele tem que estar levantado aqui, tá? Essa alça lateral quando você não estiver usando. Primeira dica então que eu vou passar pra você é a questão da cola. Cola nessa máquina. O pessoal fala assim: eu coloco de pedacinho, de 2 em 2 pedacinhos. Mas o ideal, na verdade, é você manter isso aqui, ó, sempre bem recheado de cola, tá? Sua máquina vai ter um segredo diferente da minha, porque cada máquina tem um segredo diferente. Mas aqui no elástico, olha só esse segredo que legal, você que já trabalha com a máquina. Vem essa caixinha aqui com um elástico dentro, tá? E o que acontece? As pessoas deixam ela aqui embaixo. Só que de vez em quando esse elástico ele enrosca, e quando ela vai puxando aqui por esse tensor, né, que divide os elásticos em 3, quando ela vai passando aqui nesse tensor, se tiver enroscado aqui, tem uma hora que estica e estoura aqui, ó. Aí você tem que regular novamente o elástico, isso dá um trabalho absurdo. Então olha só que dica simples para você não ter problema com o elástico. Eu pego essa aqui é uma caixinha que eu furei, é um potinho daqueles que vem com pipoca. Se fui pro cinema, veio pipoca aqui, eu higienizei ele, furei, e eu coloco então a outra caixinha aqui dentro e passo o elástico por esse furo que eu fiz com uma furadeira simples. O que eu faço? Em vez de deixar aqui embaixo, você não vê quando enrosca, e quando ele enrosca aqui embaixo, ó, digamos que aqui fez um bolo de elástico, ele vai subindo, quando chega aqui ele estoura, você nem percebe. E isso atrasa muito sua produção. Então o que eu faço? Eu pego essa caixinha aqui, ó, e trabalho com ela nessa distância. Dessa forma, se eu trabalhando na máquina, eu consigo bater o olho aqui no elástico, e eu sei que quando ela tiver enroscado lá, o que ela vai fazer? Ela vai pendurar aqui, mas não vai estourar. Então eu tenho tempo de chegar aqui e desembolar esse elástico, tá? Então eu trabalho com elástico distante. Essa é a primeira dica top para você que quer trabalhar com essa confecção de fraldas em casa. A outra dica, todo mundo fala na internet, é o seguinte: vê aqui bem o meio certinho aqui dos dois, para colocar o polietileno retinho aqui.
Desculpa, aqui no caso é o filtrante, né? Para colocar o filtrante retinho, sempre coloca no meio certinho. E aqui embaixo, aqui, ó, no polietileno, eles falam também para você medir a medida daqui, dessa distância, e de lá para ficar bem no meio certinho. Isso tá certo? Não. Isso tá errado. Por que que eu vou te explicar? Porque a máquina tem a sua angulação, cada máquina vai ter um ângulo. Então o ideal é você fazer o quê? Adicionou aqui o seu polietileno, depois que você já tiver colocado aqui o tensor, que é esse aqui com peso, ó, ele passa por trás. Você vai vir aqui, ó, só filma aqui, e vai jogar ele passando aqui embaixo. Quando você jogar ele passando aqui embaixo, aí sim você vai regular o seu filtrante. Talvez na sua máquina, seu filtrante precisa ficar um pouquinho mais para cá, ou um pouquinho mais para lá. O importante mesmo é ele bater esse alinhamento aqui, ó. Ele tem que estar alinhado aqui. Então quando você colocar seu filtrante aqui, se for preciso, joga ele um pouquinho mais para lá, né, soltando o parafuso aqui, ou joga ele um pouquinho mais para cá, porque aí você vai ter um alinhamento ideal aqui. Então dessa forma, se ele tiver regulado aqui, bem tensionado, tudo certinho, o elástico funcionando, não precisa de ter ninguém segurando desse lado, tá? Não há a necessidade de ninguém segurar. Por quê? Porque depois que você passar o primeiro, o próprio peso dela vai cair aqui, e aí conforme vai caindo dentro desse balde, você vai enrolando ele, fazendo rolos assim, ó. Olha só esse aqui, ó. Ou seja, ele foi saindo aqui, eu fui enrolando, e dentro de um balde só eu consigo guardar o quê? Quase que 500 unidades de fralda, olha só. Cada rolo desse aqui, ó, eu vou ter uma quantidade X de fralda, 70, 80 fraldas em cada rolo desse aqui. Então olha que simples. Fez aqui, vai caindo aqui, no primeiro balde. Quando vai cair nas quantidades, separa um pouquinho, vai fazendo o rolo. Conforme você faz o rolo, você vai encaixando esses rolos no segundo balde. Correto? A pessoa que vai estar aqui na mesa de corte é a pessoa que vai pegar esse rolo, colocar ele aqui dentro. Olha lá um rolo começando a se desfazer. E ela vai esticar esse rolo aqui, ó, e vai fazer o corte. E olha só que bacana esse segredo aqui, ó. Eu fiz, né, eu medi a medida certinha de cada máquina de corte, eu fiz com madeira MDF de 6 milímetros. Eu recortei aqui no formato. Então eu encaixo aqui na fralda GG, na Extra GG. Eu encaixo aqui na fralda G, tá? E já corto dos dois lados de uma vez. Encaixo aqui na fralda tamanho M e tem aqui o tamanho P. Então eu vou encaixar aqui certinho e já vou fazer o corte muito mais rápido, porque ela já vai estar marcado para cortar dos dois lados. Diferente daquele produtinho que vem, que você corta um lado, depois corta o outro. Aqui ele vai esticar, vai encaixar e cortar, e ele vai começar a colocar essas peças já cortadas, tá? Ele vai começar a jogar aqui pra dentro, aqui, ó. Vai vir dentro desse outro balde. Quando aqui já tiver umas 3, 4 peças, nessa parte da produção, a pessoa que estiver aqui, que vai vir colocando os adesivos. Então ela vai colocar a fita, né, que é a fita decorativa, e vai colocar também as outras fitinhas, que é a fita para você prender ali na lateral, né, o lacrezinho. Então, nessa mesa a gente separa. Lá só corta. Aqui, o que eu faço? Eu colo a fita adesivo. Colo a fita adesivo e corto as fraldas aí, claro, obviamente, né? Faço o corte das fraldas. Conforme eu vou cortando e colocando a fita, vai sendo jogado nesse outro balde aqui, ó. E aí aqui vai caindo toda a fralda já pronta, tá? Quando a fralda tem defeito, eu deixo então esse baldezinho aqui, que vai jogando aqui as fraldas com defeito. E aí tem uma grande sacada para você não perder dinheiro também nesse baldezinho aqui, vou falar para você já já. Mas vem comigo, deixa eu mostrar. Ali fica uma outra pessoa na embalagem. Então ela vem aqui e faz o quê? Vai ter um outro baldezinho lá também, tá? Ela vai pegar esse balde aqui, vai trocar, vai deixar um balde vazio, vai pegar esse balde cheio, vai colocar esse balde cheio aqui do lado dela aqui, e aqui ela vai começar a dobrar a fralda. Tá vendo? Olha só uma fralda nossa concluída. Olha como vem bacana. Ninguém puxou, ninguém esticou, mas olha só. Olha como ela vem com uma boa elasticidade. Olha como a fitinha vem bem coladinha, porque você faz uma linha de produção quando você trabalha dessa forma que eu tô te falando. E essa pessoa vai ficar dobrando aqui as fraldas e embalando e selando. Então a pessoa que fica aqui dobra, embala e sela. Agora aqui eu vou te passar uma dica para você saber de uma coisa que é real. Se você está comprando essa máquina e fala assim, eu vou trabalhar sozinho, não vai dar certo. Você precisa ter pelo menos 3 pessoas. Tá? Se você pegou essa máquina e fala assim, eu vou produzir sozinho, a grande realidade é que você vai penar muito, porque uma pessoa sozinha vai demorar muito para passar todo esse processo até terminar uma fralda. Agora, se você tem essa linha de produção que eu te falei, basicamente você vai conseguir respeitar o tempo da máquina. Conforme a máquina produz,
as fraldas vão caindo aqui na frente pronta também, porque você consegue manter o tempo da máquina, né? Você faz uma linha de produção e aí você começa a ganhar muito mais com isso, porque o tempo que você produz cada fralda conta, tá? Aqui a gente calcula que eu gasto em média 5 centavos, é o valor de mão de obra para fazer cada fralda. A gente calcula essa média, porque aí no final do dia a gente consegue produzir 1.500, 2.000 fraldas, mantendo uma linha de produção com 3 pessoas. Claro, pode acontecer das vezes você rodar a máquina lá, né, e fazer isso aí, quando você está rodando a máquina ali, você ter que parar às vezes, vir aqui, parar um pouquinho, ajudar aqui na frente, mas essa produção ela acaba ficando muito contínua, ok? Não adianta, a máquina produz 1.200 fraldas por hora, mas se você não tiver a finalização no mesmo tempo da máquina, não adiantou nada. Então, o ideal é que você faça pelo menos aí 1.000, 1.500 fraldas por dia, para você ter um rendimento aí de 6, 7, 8 mil reais, dependendo da forma como que você vende, ok? Então vamos lá. Fez aqui, embalou, selou, show de bola. Aí lembra que eu falei pra vocês aqui que as fraldas que vão tendo defeito a gente vai jogando aqui, ó. Por quê? Porque pra não perder essa matéria-prima, o que eu faço? Eu pego aqui essas fraldas com defeito e a gente recorta somente a parte lateral dela, porque você não consegue descolar a manta de dentro, tá? A manta colou ali no polietileno, você não descola mais. Então a gente pega aquela fralda com defeito e a gente recorta a manta de dentro dela e reaproveita a manta. Para o cliente é muito bom porque ela fica com uma dupla camada de polietileno, ou seja, a possibilidade de vazar ainda é menor. Para vocês verem o que eu estou falando na prática, aqui eu tenho algumas mantas, tá vendo? Que a gente recortou, ou seja, a gente só perdeu a parte do polietileno ali e o filtrante com o elastiquinho, mas a gente não perde a manta, que é uma matéria-prima muito cara, tá? Que isso aqui encarece a fralda. Então você passa a não ter mais desperdício. Olha, a manta ela vem assim, tá? Dos dois lados, ela é manta. Só que quando você cola aqui, lá no final ela deu defeito, a parte de baixo não vai descolar mais. Mas não tem problema nenhum você recortar e você pega esse polietileno aqui e você cola ele novamente, passa e vira uma nova fralda, só que com uma dupla camada de polietileno, tá? Então não vai atrapalhar em nada. Isso é uma dica muito top. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz. Quanto tempo tá o vídeo aí, mãe? Só pra mim saber. 12 minutos. Então esse é o primeiro vídeo que eu fiz. Se inscreve no canal, gente. Segue aí, que eu tenho muito mais dicas bacanas na questão de como vender, na questão de como realmente produzir na prática. Vou filmar minha produção. Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou postar pra vocês, para que você realmente ganhe dinheiro de verdade e faça uma fábrica na sua casa, beleza? Isso pode te ajudar muito na pandemia, assim como me ajudou. Eu desejo muito boa sorte pra você. Grande abraço. Fica com Deus. Valeu!